Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar? Hoje a Probia tá corrida. A Probia precisa encerrar essa live um pouco mais cedo. Ontem nosso papo rendeu muito, não foi? Nosso papo rendeu muito. Nós passamos das 10 da noite. Tudo bem que nós já começamos às 9 horas. Mas hoje a live em flash vai ser de fato uma live em flash para sanar uma curiosidade da maioria das famílias e também para suprir uma carência de informação dos educadores. Existem muitos educadores, inclusive muitos educadores nas escolas particulares, que não sabem o que é a EI, que não entendem o que é a EI, que não entendem a demanda dos nossos alunos pelo AE. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Afinal, o que é esse atendimento educacional especializado para a pessoa com deficiência intelectual, com síndrome de Down, trissomia do 21, com TEA, transtorno do espectro do autismo? E por que o meu aluno com deficiência intelectual precisa, ou que o meu filho com síndrome de Down precisa do atendimento educacional especializado? Nós viemos de uma cultura de escola. A nossa sociedade, ela concebe a educação como dever do Estado e da família, a família exercendo essa função educativa precípua dentro do seio familiar, dentro de casa, e a escola fazendo o papel da educação formal voltada a todos, direito de todos. Mas quando nós falamos do AE, nós também estamos falando de educação. E nós estamos falando de uma educação que precisa alcançar as nossas crianças. Ainda são poucas as iniciativas de atendimento educacional especializado na nossa realidade. Ainda são muito menores do que a demanda que nós temos, o quantitativo de crianças e adolescentes com deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo, síndrome de Down, TDAH e outras condições que demandam desse atendimento. Então, hoje nós vamos tentar explicar para vocês um pouco o porquê que, se você tem um aluno ou um filho caracterizado como público-alvo da educação especial, uma criança com deficiência intelectual, TEA, síndrome de Down, e aí nós estamos falando mais especificamente dos transtornos do neurodesenvolvimento, porque tem outras condições que se encaixam também no público-alvo da educação especial, então as deficiências físicas, sensoriais, mas hoje a gente está falando na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas de Deficiência Intelectual. Por que eu tenho que procurar? Eu, mãe, tenho que procurar o atendimento educacional especializado para o meu filho, e eu, professora, preciso ter esse conhecimento para esclarecer a minha família, né, nossos alunos, nossas famílias, a família do meu aluno, sobre a necessidade e a importância desse atendimento educacional especializado. A Probia, eu acho que a maioria sabe, mas é sempre bom esclarecer, a Probia trabalha há mais de 26 anos na educação especial inclusiva. A Probia adentrou no mundo da educação pelas portas da educação especial, da escola especial. Então, desde o meu estágio, eu sempre trabalhei com a educação especial, inicialmente numa escola especial e depois numa escola regular, na rede pública, e em seguida, concomitantemente, na escola regular, na rede pública, e também numa escola especial que logo se tornou atendimento educacional especializado numa grande instituição de ensino de referência aqui em Salvador. Uma instituição filantrópica, me desculpe, de referência aqui em Salvador. Então, quem me conhece sabe onde eu trabalho. E é muito importante trazer para vocês um marco. Quando a gente vive ou viveu, a história da educação especial, quando a gente ajudou a escrever um pedacinho e a gente veio da escola especial, é que a gente entende a importância do atendimento educacional especializado em instituição. Guardem isso que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A importância do atendimento educacional especializado em instituição. Porque eles têm uma expertise, nós temos uma expertise que as formações não dão. Uma expertise que vem da compatibilização, do encontro entre a teoria e a prática no convívio com a criança e o jovem com deficiência. Então, para esclarecer para vocês, a criança tem direito à escola, toda criança tem direito à escola. A escola comum da rede regular de ensino. A criança que tem a deficiência intelectual, o transtorno do espectro do autismo, a trissomia do 21, a síndrome de Williams e outras condições, ela tem direito
ao atendimento educacional especializado, de forma complementar a essa escola. Isso significa que a criança vai ter a sua escola. Ela vai estudar numa escola escolhida pela família, a escolha da família, e ela vai, paralelamente à escola, frequentar o atendimento educacional especializado. Esse atendimento educacional especializado é um direito, ele está assegurado por lei e será sempre em caráter complementar à escolarização comum. Então, as nossas crianças, os nossos meninos e meninas, eles vão frequentando a escola e, paralelamente, eles têm direito ao atendimento educacional especializado. Na rede pública de ensino, existem as iniciativas de atendimento educacional especializado como sala de recursos multifuncional. A sala de recursos nada mais é do que um espaço na própria escola ou numa escola polo que concentra os alunos público-alvo da educação especial daquelas escolas, daquela região, daquele bairro, por exemplo, onde essa criança, esse jovem vai ter acesso a esse atendimento. O ideal é que esse atendimento aconteça sempre no contraturno escolar. Então, se eu tenho um filho com T21, com síndrome de Down, e ele estuda de manhã, o atendimento educacional especializado vai ser à tarde. Fran, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode ser numa PAI, numa instituição, lembra que eu falei? Guardem isso que eu vou falar sobre o atendimento educacional especializado numa instituição. Pode ser numa PAI, pode ser numa Pestalozzi, pode ser em várias instituições do terceiro setor, quando essas instituições se organizam como atendimento educacional especializado. Nem todas as APAES são atendimento educacional especializado. Ainda há APAES no Brasil que funcionam como escola especial, né? Mas se você tem na sua cidade uma instituição como a APAE ou como outra, como a Pestalozzi, tem várias instituições, né? Como na NACPC, que oferta o atendimento educacional especializado, é interessante procurar. É interessante buscar essa vaga para o seu filho, porque eu vou falar daqui a pouco sobre os centros de AE, são instituições que têm uma grande expertise no trabalho educativo com a pessoa com deficiência intelectual. Então, essa sala de recurso, boa noite, é um espaço onde um professor capacitado, um professor especializado, vai receber o seu filho, para vocês que são mães e pais, e vai criar um plano de atendimento para ele, focado nas suas necessidades. Nessa sala do atendimento educacional especializado, chamada sala de recursos, não vai se trabalhar com a matemática, a continha de somar, com os afluentes do Rio São Francisco, não. Vai se trabalhar para o aluno com deficiência intelectual formas de favorecer o desenvolvimento cognitivo dele, de trabalhar em cima das habilidades que ele mais precisa. Então, se eu tenho uma criança com síndrome de Down que não para na sala, que não foca a atenção, que não consegue sentar, que precisa se comunicar oralmente, mas que é tão afoito, que é tão ansioso que não consegue se organizar. Essa criança no atendimento educacional especializado da sala de recursos, ela tem entre os seus objetivos traçados para ela, as suas demandas, desenvolver habilidades de base. Sentar, focar. E para isso o professor do atendimento educacional especializado, ele vem trazendo jogos, materiais interessantes para a criança. Ele precisa aterrissar no ambiente educativo. Ele precisa fazer contato visual, ele precisa ouvir a consigna, ouvir a pergunta para poder responder, ele precisa articular a fala. Então o professor planeja situações em que ele vai fazer questionamentos simples para que a criança consiga dar respostas mais simples, mais sucintas, mais objetivas, mais reduzidas, e a partir daí ele vai trabalhando. É uma criança que tem conhecimento do conceito de número? Não tem. É uma criança que discrimina cores, é uma criança que discrimina formas, é uma criança que já conhece letras, nomeia, estabelece relação sonora, e a partir daí ele vai planejando e ofertando a essa criança materiais que vão favorecer a essa criança o desenvolvimento das habilidades que são alvo
do plano de atendimento individualizado. Concomitantemente, esse professor da sala de recursos, do atendimento educacional especializado na sala de recursos, ele também vai comunicar com o professor da sala comum. Por quê? Porque o professor da sala comum muitas vezes está lá sem saber o que fazer. Eu preciso que esse aluno sente, que ele ouça, que ele atenda, que ele pegue o material, que ele explore o material. Eu preciso que ele avance na leitura escrita. Eu não sei o que fazer com ele. Então, o professor da sala do atendimento educacional especializado, a chamada sala de recurso na escola da rede pública, vai conversar com esse professor e eles vão tentar encontrar caminhos. Ele vai sugerir algumas estratégias, algumas possibilidades de atuação, sugerir recursos para que esse professor possa rever o seu planejamento e planejar concebendo a participação desse aluno com deficiência intelectual na sala. Tá claro para vocês? Então, qual é o período, Probia, que esse aluno fica na sala? Que esse aluno fica na sala de recursos? Ele fica na sala por um período bem menor do que o período determinado para a escola comum. Então, geralmente, são 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia, varia muito, né, de acordo com os planejamentos e com as organizações de cada escola e também de cada instituição. E ele vai 2, 3 vezes na semana. Em geral, não mais que isso. Por quê? Porque a escola dele é a escola, não é o AE. O AE é complemento. O AE é aquela atividade focada, planejada, intencional, que não tem o apego, a demanda, a necessidade de seguir o currículo formal, porque é atendimento educacional especializado, mas que vai trabalhar nesse aluno habilidades que vão ajudá-lo a se desenvolver e a aprender o conteúdo do currículo formal. Isso é fundamental. Ah, Probia, mas você disse que trabalha numa AE instituição. E como é o AE instituição? O AE instituição ele é diferenciado. E por vários fatores. Eu super recomendo àqueles que tiverem acesso tentarem a vaga para o seu filho no atendimento educacional especializado numa instituição especializada. Por quê? Porque são instituições que historicamente já trabalhavam com a pessoa com deficiência intelectual e que por isso reúnem toda uma bagagem de conhecimento que ajudam ainda mais esse aluno a aprender. Não que o professor da sala de recursos não tenha conhecimento, mas a instituição tem sim, ao longo da sua história, um arcabouço de conhecimento que esse professor que fez uma formação e que trabalha há 2, 3, 5 anos não tem. Vocês concordam? Então é importante que, se você tiver essa possibilidade de colocar o seu filho no atendimento educacional especializado em uma instituição, vá, visite, conheça, busque conhecer os caminhos para o ingresso dessa criança, porque vai ser fundamental para o desenvolvimento dela. O AE instituição, ele geralmente não vem sozinho, ele não é restrito ao professor especialista em educação especial inclusiva, com formações adicionais em psicopedagogia, em outras áreas que são correlatas. O AE instituição, ele geralmente pode vir acompanhado de uma equipe multiprofissional, que pode ser composta por 2, 3 profissionais, ou no caso das grandes instituições, por profissionais de diversas áreas que vão apoiar, que vão fornecer alicerce para o desenvolvimento desse aluno. Então, eu vou dar um exemplo da minha realidade. Na realidade em que eu atuo, é muito importante para nós que o nosso aluno ele seja trabalhado de uma forma integral. Então, nós temos o atendimento educacional especializado propriamente dito, que é realizado pelo professor de referência. No caso, eu sou professor de referência de alguns grupos, são pequenos grupos. Na sala de recursos multifuncionais, em alguns casos, se atende criança ou jovem individualmente, mas geralmente são duplas ou trios, quartetos, em geral não mais do que isso, porque precisa desse olhar individualizado sobre a criança, sobre o jovem. E na instituição também pode ser individual em pequenos grupos, em geral em pequenos grupos. E esses meninos e meninas, eles costumam se beneficiar muito desse atendimento, porque nesse atendimento ele tem o apoio, o suporte muitas vezes da psicologia, da terapia ocupacional,
da fonoaudiologia. Geralmente tem um educador físico ou um psicomotricista. Então, quando nós falamos de instituição, e eu sei que muitas famílias ficam muito preocupadas, muito aflitas. Ai, não quero meu filho numa instituição. Não é numa instituição para ser escola para o seu filho. É numa instituição para ser atendimento educacional especializado para o seu filho. Aqui em Salvador, as instituições, pelo menos as instituições que eu conheço, de nome, de respeito, são instituições que já se organizaram em atendimento educacional especializado. Instituições do terceiro setor. Então, é muito importante que a criança desenvolva esse trabalho em parceria com a escola comum. Que esse professor também atua em parceria com a escola comum. A criança precisa da frequência, da assiduidade, da pontualidade. E a família precisa participar desse processo para que todos possam apoiar a criança no seu desenvolvimento. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma criança com síndrome de Down com 3 anos. Mas, Bia, o que é que uma criança com síndrome de Down, com trissomia do 21, com 3 anos, vai aprender no AE da escola, no AE de uma instituição ou na sala de recursos multifuncionais? Eu vou falar dando um exemplo da minha realidade da instituição. Essa criança vai aprender a se comunicar, usando o apoio gestual, o apoio da expressão facial, da expressão corporal, estimulada a desenvolver essa linguagem oral. Ela vai aprender através de recursos muito lúdicos, de brincadeiras, de jogos corporais, a se expressar e a se colocar no mundo, a organizar esse corpo, a desenvolver imagem e esquema corporal. Essa criança vai aprender a interagir com outras crianças, então esse atendimento geralmente é em pequenos grupos para que essas crianças, que são os pares da mesma faixa etária, possam se desenvolver juntos. Essa criança vai aprender que existem os impressores de marca, giz de cera, piloto, lápis de cor. E existem os suportes, papelão, papel ofício, papel metro, cartolina. E que ela pode criar, causar uma reação nessas superfícies através da sua ação, da manipulação desses impressores de marca. E progressivamente ela vai aprendendo a diferenciar o escrever do desenhar, ela vai conhecer cores, ela vai conhecer formas, ela vai aprender a manusear objetos e a desenvolver a sua coordenação motora, a ampla e também, nesse caso, a refinada. Ela vai se desenvolver em múltiplos aspectos e isso vai alcançá-la a ir passando de fase no atingimento dos marcos do desenvolvimento. E, consequentemente, como na educação infantil, esse trabalho também é muito similar, ela vai se desenvolver melhor na educação infantil para chegar ao ensino fundamental com reais chances de alfabetização, numeralização e de avanços significativos na aquisição das habilidades acadêmicas. Então, quando a gente fala em AE, que parece algo ainda muito novo, muito distante, sobretudo para as pessoas que colocam seus filhos com deficiência nas escolas particulares, gente, isso é direito. O AE deve acontecer também na escola particular. É incrível como as escolas se furtam de realizar esse trabalho. Esse trabalho deve ser feito na escola regular. Precisa ter uma sala de recurso na sala regular. Precisa ter um trabalho de apoio complementar ao trabalho realizado na sala de aula comum, na escola particular também. Por que não? Se é direito do aluno, se está previsto na legislação. Então, a gente precisa divulgar cada vez mais da necessidade do atendimento educacional especializado como uma coisa que é para ontem. Porque uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, de 3, de 4, ela não pode esperar. A gente precisa favorecer a essa criança no seu desenvolvimento. E para isso, a escola comum só não basta. Se a escola comum só fosse muito maravilhosa, fosse muito inclusiva, ainda assim, o trabalho na sala de aula comum por si só não bastaria para assegurar o pleno desenvolvimento dessa criança. Essa criança precisaria do atendimento educacional especializado complementar à escola comum. E aí eu vou contar para vocês o que acontece quando uma criança com deficiência intelectual passa a frequentar, além da escola, o atendimento educacional especializado.
essa criança tende a incorporar melhor as rotinas, compreender melhor as consignas, atender melhor e seguir de forma mais assertiva as regras e combinados do grupo, se comunicar melhor. Ela aprende a interagir melhor com seus pares, lidar com conflitos e solucionar conflitos. Ela aprende a gerir o próprio comportamento a partir da regulação, seja a partir da regulação externa, seja a partir da autorregulação, a partir do momento que as crianças vão ficando um pouquinho maiores. Então, é muito importante que as nossas crianças frequentem, sim, o atendimento educacional especializado. Deixa eu dar uma olhadinha que vocês colocaram nos comentários, e à medida que a Probia vai falando, a gente acaba passando e não vê. No Ceará funciona muito bem, totalmente apoiado, maior respeito por essas instituições parceiras, tenho muito respeito. Oi, Vivi, tem algumas que não dá mais para eu ver. Deixa eu ver aqui. Fale sobre os deveres da escola particular com relação a esses alunos. O que tem que essa instituição tem obrigação de oferecer a esses alunos. Fran, a escola particular, tal como a escola pública, é escola. Então, o que está preconizado na legislação para as escolas serve tanto para a escola pública quanto para a escola particular. O que acontece é que, na maioria das vezes, nós não temos fiscalização, nós não temos monitoramento e acompanhamento desse processo junto às escolas particulares. Porque nas escolas públicas, bem ou mal, esse processo já está basicamente garantido. Eu não conheço escolas públicas que negligenciem 100% a necessidade desse atendimento educacional especializado, que não façam não busquem fazer algum tipo de adaptação, que não saibam quais são as suas obrigações. Quando a escola não tem o AE na própria escola, através da sala de recurso, ou não tem o AE numa escola polo naquela região, a escola faz o quê? A família não tem como ir àquela escola, aquela sala de recursos na escola polo. O que a escola pública faz? Existem instituições conveniadas, que são as instituições do terceiro setor, em geral, conveniadas às prefeituras, que prestam atendimento educacional especializado, e essa escola encaminha esse aluno para essa instituição para uma avaliação. Na instituição, gente, o que é que costuma acontecer? Essa criança chega, sempre por uma demanda espontânea da família, a família traz essa criança, eu vou falar da minha realidade, não posso nem dizer sempre, porque deve existir nesse Brasil imenso, do Oiapoque ao Chuí, outras formas de encaminhamento que não passam especificamente pela demanda espontânea. Mas essa criança chega com a família, ela é acolhida em geral por um assistente social ou pela coordenadora, diretora dessa instituição, e essa criança passa por uma avaliação com uma equipe multiprofissional. O desejável é que seja assim, com uma equipe multiprofissional. Então, ela é avaliada em diversos aspectos, né? Fono, psicóloga, pedagoga, faz essa avaliação, avalia os resultados, né? A direção, o corpo de profissionais avalia os resultados dessas avaliações e essa criança passa a adentrar o atendimento educacional especializado nesse centro, que passa a se chamar Centro de AE, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Aqui em Salvador, nós temos alguns centros de atendimento educacional especializado. E eu tenho a felicidade de, há 21 anos, atuar num centro de atendimento educacional especializado, que antes era escola especial. Eu entrei em 2002, né? Então eu tenho realmente 21 anos de trabalho nessa unidade, porque eu já trabalho com educação especial inclusiva há não sei se é 26 ou 27, acho que já há 27 anos, né? E logo, a partir de 2010, se tornou Centro de Atendimento Educacional Especializado. Então, como Centro Educacional de Atendimento Educacional Especializado, nós já atuamos há 13 anos. Formalizado. Então, é importante que a família entenda que é um caminho que não é tão curto, não é tão longo, né? Então, é importante a gente entender que precisa começar o quanto antes e que precisa passar por todo o processo. Gente, da minha experiência com as crianças e com as famílias que frequentam o atendimento educacional especializado, a sensação de alívio, de alegria, de encontrar um espaço com profissionais que de fato
estão ali dispostos, sensíveis e capacitados para acolher aquela criança ou aquele jovem e prestar um atendimento de excelência para favorecer o seu desenvolvimento. Isso não tem preço. Ver os meninos cada vez mais independentes, cada vez mais autônomos, ver os meninos de fato se desenvolvendo, evoluindo, expressando aquilo que aprendem através de uma linguagem mais fluente, de um pensamento mais organizado, de um raciocínio lógico mais evidente na resolução de problemas simples do dia a dia. O atendimento educacional especializado para a pessoa com deficiência intelectual trabalha com as operações mentais, atenção, memória, imaginação, linguagem, criatividade, percepção visual, percepção auditiva, percepção tátil. Olha quantas coisas não podem ser trabalhadas. Ah, Bia, mas eu não entendo como é. Como é dentro da sala? Dentro da sala se trabalha geral com jogos, com propostas, em que se segue alguns princípios, como por exemplo, garantir que a criança compreendeu a consigna. Primeiro apresentar o jogo, o recurso para a criança. Explicar para essa criança numa linguagem simples. Vocês conhecem a linguagem simples? Existe um trabalho chamado linguagem simples, que é a forma, ou comunicação simples, que é uma forma que nós seguimos princípios para que essa criança compreenda melhor aquilo que está sendo ofertado, dar acessibilidade informacional. Então, apresenta a proposta, explica qual é a proposta, deixa a primeira criança manipular o objeto, observar, dizer o que ela está percebendo, então a gente já avalia aí o conhecimento prévio dessa criança, explica qual é a proposta, garante que a criança compreendeu o que é esperado dela, se propõe a fazer com a criança, se é um jogo, a jogar junto, faz as intervenções, as mediações, para que essa criança vá compreendendo, para que ela vá avançando. Então, a gente trabalha muito na base da aprendizagem sem erro. Então, o que é aprendizagem sem erro? Que a criança não vai errar nunca? Não. É a partir daquilo que a criança já sabe, para que ela execute, para que ela se sinta validada e reconhecida na sua capacidade, no desenvolvimento dessa habilidade, tenha essa autoestima trabalhada, se engaje cada vez mais para conseguir superar pequenos desafios dentro da sua zona de desenvolvimento proximal. Então, a gente vai fazendo pequenas intervenções, a gente vai dando apoios, a gente vai dando pistas. Então, a gente pode sim fazer com a criança, a gente pode sim dar pistas verbais, a gente pode sim ser modelo de ação. Então, eu faço, te mostro como faz, e a partir do meu modelo, do modelo da minha ação, você, criança, vai fazer. Então, a gente usa de diversas estratégias. Quando nós trabalhamos com pequenos grupos, nós podemos trabalhar com pares colaborativos, duplas operativas, com trabalhos em pequenos grupos. Por quê? Porque a gente está dando ao aluno o que o aluno precisa para caminhar, o substrato, as ferramentas que o aluno precisa para caminhar. E para que cada vez mais ele caminhe sozinho. E esse professor, ele vai observando e vai fazendo algumas intervenções. E a gente tem uma produção final, um resultado final que é apresentado com a criança, para a criança. Olha só o que você fez, você conseguiu, me conta aí o que foi que você fez. E aí essa criança faz essa elaboração cognitiva, traz esse dado da memória recente, relata através da linguagem. Então, nós trabalhamos com diversos objetivos dentro de uma única proposta. E sempre numa perspectiva mais holística. A gente trabalha a linguagem, a gente trabalha o raciocínio lógico, a gente trabalha as posturas, a regulação do comportamento, a regulação emocional, tudo dentro daquele momento em que a criança está vivenciando um contexto significativo, uma situação de jogo, uma exploração de um material, a produção de um desenho, seja um quebra-cabeças, seja um jogo construído. A Probia tem muitos jogos construídos e se vocês tiverem interesse, ao longo das próximas semanas a Probia pode trazer alguns jogos para mostrar para vocês, né? Depois a Probia vai botar uma caixinha lá nos stories. Você quer conhecer alguns jogos confeccionados pela Probia para trabalhar com seus alunos? Você bota lá, eu quero, e aí a Probia traz, tá certo? Mas é importante que a gente entenda da necessidade desse atendimento educacional especializado. Porque os nossos meninos e meninas, eles precisam desse apoio para caminhar.
Alguém fez um comentário aqui. Hoje eu fiquei triste quando a mãe relatou que a escola da filha avisou para aqueles com 31 que ficassem em casa, porque seria uma semana de prova e ela não iria fazer. Ok, uma semana de prova e a criança não vai fazer. Aí eu pergunto, essa criança é uma criança da escola? Essa criança é uma criança da sala? Essa criança é um aluno? E por que ela vai ficar de fora? Por que essa prova não pode ser adaptada? Se ela faz parte do calendário avaliativo. A gente sabe que prova não é avaliação, prova é instrumento de testagem. Tanto que nós nos lembramos da época em que nós fazíamos provas e naquele dia que a gente não estava bem, nada fluía, mesmo que a gente soubesse o assunto, não é assim? Então a prova não mede muita coisa, para começo de conversa. Mas já que a escola trabalha com essa prática de provas e a maioria das escolas trabalha com essa prática de testes e provas, por que não fazer uma prova adaptada? Se a criança não lê, por que não tem um leidor? Por que não fazer uma prova, se não é uma prova impressa, um instrumento impresso, por que não colocar essa linguagem da prova numa linguagem simples, texto reduzido, só palavras-chave, pequenas frases, de acordo, né, com o nível de leitura escrita dessa criança, apoio visual, imagens grandes, sequências de imagens. Tantas coisas podem ser feitas. Por que essa prova, no momento que as outras crianças estão fazendo a prova, essa criança não pode fazer uma prova procedimental? Por que não podem haver adaptações para essa criança? Gente, a gente precisa sair dessa caixinha de que as crianças têm que ter a oportunidade igual de fazer a prova. Não é só isso, é muito mais do que isso, vai muito além do que isso. As nossas crianças não precisam ter apenas a igualdade de oportunidade de fazer a prova. As nossas crianças precisam de recursos, estratégias e adaptações que assegurem equidade de oportunidades, ou seja, dar o suporte necessário de acordo com aquele indivíduo para que ele tenha, sim, como avançar, tenha o direito assegurado, a oportunidade de aprender assegurada a partir daquele recurso que não precisa ser igual, o de João não precisa ser igual ao de Francisco, que não precisa ser igual ao de Mateus, que não precisa ser igual ao de Laura. Então a escola ainda tem muito que caminhar, muito, muito, muito. E o atendimento educacional especializado tem avançado nas salas de recursos multifuncionais. Tem uma excelente professora de sala de recursos que entrou aí na live um pouco mais cedo. Maria, querida, se você ainda estiver aí, Maria José, minha professora nota 10, um beijo para você. Então, seja na sala de recurso multifuncional, na escola comum, nas escolas polo, nas unidades polo, ou na itinerância, porque tem professor itinerante de sala de recurso também, seja no centro de atendimento educacional especializado em instituição, e aí eu posso falar porque eu conheço muito bem disso, como nós temos avançado, como nós temos encontrado estratégias, recursos, buscar recursos, formas de favorecer o desenvolvimento dessa criança. E para isso acontecer, a sala de recursos, a sala do atendimento educacional especializado, seja dentro da escola, seja numa instituição, ela precisa do plano individualizado do aluno, seja chamado PDI, PEI, vocês já ouviram falar sobre isso? Plano de desenvolvimento individualizado, plano de ensino individualizado. A professora do atendimento educacional especializado precisa ter um plano individualizado para cada aluno. E a professora da escola comum também tem que ter o PEI dela para aquele aluno. E esses dois instrumentos, esses dois documentos podem conversar, podem convergir em alguns aspectos, porque a gente está falando do mesmo aluno. Só que na sala de aula comum, o compromisso é, para além das habilidades sociais, para além das habilidades de base, sentar, focar, entender as consignas, compreender as regras, seguir as regras, interagir com pares. Além de tudo isso, as habilidades acadêmicas específicas do currículo escolar formal, mas de acordo com a demanda de cada criança, sempre de acordo com a demanda de cada criança. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Se você tem um aluno no segundo ano do ensino fundamental e ele ainda não domina, você está trabalhando na adição e subtração, essa criança ainda não domina a contagem termo a termo com conservação, você vai trabalhar isso com ela. E a adição vai ser princípio de adicionar, de juntar uma coisa com outra. Você não vai trabalhar com o algoritmo, porque o algoritmo é a pontinha do iceberg. Essa criança precisa dessa habilidade de base no ensino da matemática para poder avançar para as fases posteriores, ok? Gente, por hoje vamos ter que ficar por aqui. Agradeço muito a vocês pela participação, agradeço a vocês pela presença. Essa live vai ficar salva e vamos fazer um combinado? Vamos fazer essa live rodar
Vamos levar essa informação para outras pessoas, para outras famílias que estão com seus filhos passando, ó, de série em série, sem evoluir na aprendizagem, que não tem atendimento educacional especializado. Vamos fazer essa live rodar com professores, sobretudo das escolas públicas, mas sobretudo das escolas particulares, que precisam acordar, porque eu já visitei algumas escolas que quando a gente fala de atendimento educacional especializado, e o que é a AE? Como é a AE? Me fale um pouco sobre isso, como se fosse algo extraordinário que a gente importou da Europa. O AE está previsto na legislação há anos. Desde o documento de 2014 a gente já tem a organização do atendimento educacional especializado e a gente continua, e esse termo já foi mencionado inclusive em documentos anteriores e na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, e a gente continua falando como se fosse algo muito extraordinário, algo muito diferente, algo que nunca foi tratado. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então a gente precisa realmente rever algumas questões, rever alguns conceitos e avançar na educação inclusiva, buscando fazer o melhor possível. A gente precisa parar de ficar, mas na minha escola falta isso, na minha escola falta aquilo, eu não estou preparado, ou então eu não consigo fazer porque o menino tem muitas dificuldades. Gente, o aluno está ali. E a gente precisa valorizar esse aluno que está ali na nossa frente e que tem minutos, horas, dias, meses, ano inteiro para aprender conosco e com a nossa ajuda. Agradeço muito a vocês. Vamos cumprir o combinado e vamos fazer essa live rodar. Essa e todas as lives dessa semana nós tivemos, desde segunda-feira, 4 lives. A de ontem foi sobre comportamento, questões comportamentais na T21. Nós conversamos muito durante essa semana e eu acho muito importante, eu vou deixar as lives salvas, que vocês aproveitem desse conhecimento trabalhado aqui, até porque é um conhecimento, modéstia à parte, muito qualificado, que a Probia traz com muito carinho, com muito compromisso, com muita responsabilidade e que vocês estão recebendo gratuitamente. Então, a Probia traz o que ela faz nas formações dela nas escolas, junto aos professores, nas capacitações para auxiliares de classe, na orientação a gestores escolares. Então, é muito importante que vocês façam essa informação rodar e que vocês aproveitem ao máximo dessas informações. Lembrando que quando eu colocar a caixinha nos stories, perguntando a vocês se vocês querem conhecer alguns dos recursos utilizados pela Probia, tem que colocar lá eu quero, para que eu possa trazer nas próximas semanas para vocês. Aí vocês vão olhar e vão dizer assim, sim, mas como é que a gente usa aqui? Fernandinha, meu amor, você tá aqui? Beijo, minha aluna querida. É muito importante que vocês aproveitem desse dia. No dia que eu for trazer, eu venho, eu mostro o recurso e eu digo como é que eu uso o recurso. Porque um recurso, gente, por si só, é só um recurso, é só um objeto. Mas quando a gente tem uma mediação afetiva e assertiva, a gente faz com que aquele objeto, com que aquele recurso que foi construído, ganhe outra dimensão aos olhos do aluno. Que ele aproveite daquilo, que ele haja sobre aquilo, que ele interaja com o objeto do conhecimento, que ele acesse a informação, que ele relacione e que ele transforme isso num conhecimento próprio dele, construído a partir da nossa mediação e do recurso que a gente trouxe. Então isso faz toda a diferença. Quantas vezes eu vejo as pessoas olharem, e eu já fiz isso em algumas formações, de olhar e dizer assim, mostrar para as pessoas, para os professores, dizer, isso aqui, como é que trabalha isso aqui? Como é que trabalha isso aqui? Assim, 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 assim. Aí o aluno faz isso, você propõe isso, o aluno faz isso, você propõe isso, você espera isso, você intervém dessa forma e de repente isso aqui é produzido, gera isso. Ai, você trabalha assim? Nossa, que criativo. Criatividade também é questão de prática. A gente desenvolve a criatividade, que é uma das operações mentais. A gente desenvolve a criatividade com a prática. Por isso que os nossos meninos e meninas, eles precisam estar nas salas, eles precisam estar lá assim, fazendo movimento, fazendo barulho, causando essa inquietação nos professores, nos gestores escolares, para que eles se mobilizem a se capacitar e a capacitar as suas equipes docentes e os seus auxiliares de classe. Tá certo? É só assim que a inclusão vai acontecer. Nossos meninos e meninas vieram para ficar, para ocupar espaços e para serem felizes na escola. Porque a escola é lugar de aluno com deficiência, sim, e por que não? Não é?
Gente, nossa live vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Um beijo grande, fiquem com Deus. Olha o compromisso, hein? Vamos fazer a live girar. Vamos compartilhando aí. Se cada um compartilhar com uma pessoa, olha só, nós dobramos a quantidade de pessoas que têm acesso a essa informação. Se cada um compartilhar com duas, nós triplicamos a quantidade de pessoas que têm acesso a essa informação. Tá bem? Compartilha com a prova do seu filho, compartilha com aquela sua colega que tá de cabelo em pé porque recebeu um aluno com deficiência na sala de aula e não sabe por onde começar. É isso mesmo, Gesanda. Olha, Gesanda, tô vestida de você hoje, ó, com o vestido que eu ganhei da minha amiga querida, elegantíssima, professora Gesanda Ramos. Prática aliada com a teoria, com amor, sensibilidade, compromisso e responsabilidade sempre. Beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima.